Durante esse mês das mulheres, nós vamos buscar trazer aqui para vocês diversos temas relacionados a esse universo. E um deles é a depressão pós-parto. Esse é um problema, gente, que afeta cerca de 26% das mamães brasileiras, segundo uma pesquisa realizada pela Fiocruz. As mamães, elas vivem um perigoso entrave entre a felicidade e a tristeza. Quem explica melhor para a gente o que é a depressão pós-parto é a psicóloga Ana Carla Gameleira, que já está aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, seja muito bem-vinda, maravilhosíssima, obrigada, lindíssima. Obrigada. Vamos começar então explicando o que é a depressão pós-parto. É um assunto que para muita gente gera dúvidas e fica aquele questionamento, mas por que, né, que isso acontece? É um momento tão feliz para a mãe, né, a chegada do bebê, e muitas vezes vem um mix de sentimentos que essa mãe ama aquele bebê e ao mesmo tempo não consegue estar dando o melhor que ela poderia dar para aquela criança, né? Então, o que envolve é que é realmente sim um transtorno do humor, não é como é que eu posso dizer, um exagero dessa mãe. É sim um transtorno do humor que pode acontecer até um ano depois do parto, do nascimento do bebê. E é muito sério, porque acaba trazendo todos os sintomas da depressão regular. Só que ainda inclui a mãe não conseguir ter cuidados com o bebê, rejeitar um pouco esse bebê, ter dificuldade nessa vinculação e até no seu autocuidado também. Né? Existe também a tristeza comum do pós-parto, que é o baby blues, né, que até é muito comum. Acho que 80% das mães hoje conseguem, tem essa tristeza pós-parto, porque é o medo do novo, a mudança da rotina, aqueles pensamentos, será que eu vou dar conta de cuidar desse bebê, das mudanças? Só que essa tristeza é passageira, ela dura até 2 semanas. Sim. Passando disso, a gente já pensa em um quadro de uma possível depressão pós-parto. As mães, elas se sentem culpadas por ter esses sentimentos? E aí a gente também precisa ter muita empatia com a mãe com essas culpas, né? Porque vem a culpa, como é que eu tenho um filho que precisa de mim, que eu amo tanto e eu não estou conseguindo dar o meu melhor para ele? Então a gente precisa ter muita empatia com essas mães, né? Alguns dos fatores que às vezes podem causar depressão pós-parto é até a falta de rede de apoio que essa mãe pode ter, às vezes a falta de um parceiro participante ativo ali, ou às vezes até outro histórico de depressão que essa mãe já teve antes, ou até durante a gravidez, uma mãe muito ansiosa ou que já estava com sintomas de depressão. Os fatores podem ser variados, né? A gente não tem como dizer uma única questão, mas a gente precisa ter muita empatia. Eu acho que a gente precisa enfatizar isso, porque não é um momento fácil, nem para a mãe, nem para o bebê, né? Então, buscar ajuda é sempre importantíssimo também. Ana, você falou que ela pode surgir até um ano após o nascimento do bebê. Você também falou alguns sintomas. Vamos especificar melhor para que o pessoal de casa possa entender, porque a mãe, ela também tem dificuldade em aceitar essa situação? Muitas vezes sim, porque vem aquela negação, como é que eu amo tanto meu bebê e não estou conseguindo me engajar emocionalmente com ele. Mas os sintomas podem ser desde uma tristeza, falta de apetite, ou então apetite demais, mudança no peso, a alteração do sono, que já é normal do nascimento do bebê, às vezes ela pode ficar ainda maior, da mãe não conseguir nem dormir com o bebê dormindo, né? Além dos outros sintomas típicos de depressão também, né? Que a gente já está acostumado mais a falar, que seria também essa mudança no humor bem drástica, bem abrupta, né? Quando a mãe, ela não consegue entender, ela não consegue aceitar essa situação, a família, a rede de apoio, quem está ali ao redor, os amigos, eles podem ver algum desses sintomas né? E perceber? É muito perceptível. Claro que tem graus também da depressão pós-parto, tem mães que não vão conseguir nem chegar perto do bebê, tem mães que conseguem, mas vem aquelas culpas e os medos e as tristezas e que não dá tão conta, mas ainda consegue fazer alguma coisa. Mas a rede de apoio eu acho que vai ser imprescindível para perceber e buscar essa ajuda junto com essa mãe, que já está precisando de tanto suporte, né? O que fazer depois que eu descobri, eu tive o diagnóstico de que eu estou com depressão pós-parto? O ideal é procurar um psicólogo para fazer um processo psicoterápico profundo, né? Para cuidar disso aí, até para ser preventivo caso essa mãe venha ter um outro filho. Porque hoje as estatísticas mostram que as mães que já tiveram depressão pós-parto têm a chance de ter 50% no próximo filho, né? E também, muitas vezes, é preciso também da medicação, né? Do acompanhamento psiquiátrico. E aí, esse daí que às vezes gera algumas dúvidas, porque a mãe precisa amamentar, muitas vezes. E aí, a medicação também corre o risco de ir pelo leite, né? Transmitir para a criança. Então, isso também precisa ser muito acordado com o médico, né? Que postura deve tomar.
Tem alguma fase que seja mais perigosa para a mãe e para o bebê? Eu acredito que a depressão pós-parto como um todo acaba sendo muito perigosa para essa vinculação, né? Sim. Porque acaba não tendo a oportunidade do bebê se vincular com a mãe. Que é uma fase tão importante muito para o importante bebê, para o né? desenvolvimento, né? Porque se a gente for parar para pensar, tudo que nós somos enquanto adultos vem de uma base da nossa infância. E essa base de vinculação inicial do recém-nascido também é muito importante, né? Claro que não é um tempo totalmente perdido, depois quando a mãe estiver bem ela vai poder recuperar isso com ele, mas é um momento muito importante de vinculação deles dois que precisa ser valorizado sim, né? Então isso pode trazer drásticas, uma ruptura até na relação da mãe e do bebê se ela não buscar ajuda. Sim. Né? Eu queria saber dessa fase pós-tratamento, dessa fase em que a mãe ela já vai ficar bem. Como é que é essa reaproximação dela com o filho? Vai ter dificuldade em alguns casos ou não? Na verdade, eu acho que essa reaproximação acaba acontecendo sutilmente, né? Na medida que a mãe vai melhorando, ela vai conseguindo se aproximar mais do bebê e conseguindo exercer esse papel parental tão importante, né? A depressão pós-parto, ela vai alterar em algum aspecto na mulher em si? Sim, ela também às vezes vai estar se perguntando, né? Quem sou eu agora? Como é que eu me tornei? O que é que eu me tornei enquanto mulher? Até um dos fatores também da depressão pós-parto é a mudança hormonal, né? Podem ser questões comportamentais, como eu falei antes, mas as mudanças hormonais pós-gravidez são muito grandes, né? Então isso também podem ser alguns dos fatores para desencadear. E aí essa mudança hormonal muitas vezes faz a mãe se perceber quem sou agora, o que é que eu mudei, o corpo muda completamente. São mudanças inúmeras, né? Sim. Assim. Você falou do baby blues, qual que é a diferença dele para a depressão pós-parto? É a duração. É a duração Isso. mesmo. Porque os sintomas acabam sendo até parecidos, só que o baby blues dura, sei lá, 15 dias. E a depressão pós-parto já se caracteriza um transtorno do humor mais duradouro. Porque é normal sentir esse medo. É ótimo você falar sobre isso. A gente não pode problematizar tudo. tudo. É normal sentir tristeza, medo, ansiedade, culpa após o parto do bebê. Mas a diferença é a intensidade dos sintomas. Isso seria o puerpério? Sim, a fase corporal é natural de acontecer. Mas quando essa tristeza mais profunda e essas dificuldades de elaborar isso fica mais complicado, aí a gente pode pensar numa possível depressão pós-parto, que é necessário ser feita uma avaliação por um psicólogo, né, por um profissional da área. Eu pergunto isso porque eu tenho uma amiga minha que ela falava assim, não, mas é uma vontade que vem de chorar do nada. Você tá aqui, ó, lá, dobrando as fraldas da criança e começa a chorar enlouquecidamente. Então, que as mamães que estejam assistindo não se sintam culpadas por isso, porque tem uma fase que é natural sentir isso. E, gente, a vida mudou completamente. Chegou uma criança totalmente dependente, né? Essa criança precisa de tudo, não consegue fazer nada sozinho. É um pouco assustador se você for parar para pensar assim. E tudo bem, só que a gente tem que só prestar atenção a partir do momento que esses sintomas ficam muito duradouros, né? Que vão acompanhando por longos meses e a mãe não consegue se organizar emocionalmente. Mas no início é normal. Porque tudo que é novidade gera medo. Sim. Tudo que é novo deixa a gente instável, deixa a gente preocupado. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Mas é normal até um certo período de tempo, né? Por isso que é importante fazer essa diferenciação entre o baby blues e a depressão pós-parto, de fato. Certo. E Ana, para a gente fechar, qual que é a mensagem, quais que são as dicas que você gostaria de deixar para as mamães ou futuras mamães, né? Quem sabe que estejam nos assistindo? Na verdade, eu acho que ninguém está livre de viver uma depressão pós-parto, né? Acho que não tem como eu falar assim, tem um grupo que tem maior risco ou menor risco. Acho que o maior risco eu já falei, mas o que é mais importante é a empatia com essas mães, né? É chegar junto, dar carinho, cuidado, a rede de apoio se unir para ajudar essa mãe e esse bebê que precisam tanto. Eu acho que é muito difícil uma mulher sozinha dar conta de um bebê, ela precisa de muita ajuda também, né? Então ter muita empatia também com elas, porque não é um momento fácil. Certo, uma pergunta que chegou agora aqui, eu já ia encerrar, mas não encerra não. Depressão pós-parto também pode atingir o homem, o pai, enfim, a outra parte? Eu acho que também pode ter alterações, né? Porque vem a novidade, aquilo que eu falei dos medos, mas essa mudança mais hormonal acaba acontecendo com a mãe, porque foi ela quem deu à luz, que teve todas essas mudanças. Mas os pais também podem sentir alguns desses sintomas, né? Desse medo, dessa insegurança, sim. Tem alguma dica de... Só que o curso acaba sendo um pouco diferente, né? Entendo. Tem alguma dica de como um pode ajudar o outro? Porque é um momento difícil. É muito difícil. Eu acho que quando não tiver conseguindo lidar sozinhos, buscar ajuda. Esse é o principal, né? Pra gente não negligenciar a nossa saúde mental. Exato. Se você percebe que você não está conseguindo lidar com essa situação sozinha ou sozinho,
busque ajuda, esse é sempre o melhor caminho. Ana, como é que o pessoal pode encontrar você nas redes sociais, contatos? Vamos deixar aqui, né, caso alguém mais tenha outra dúvida. Eu tenho um Instagram que chama Psicologia em Destaque, então lá a gente posta o dia a dia do consultório e muitas dicas também de saúde mental. Maravilhosa. Obrigada pelo convite. Obrigada. Bom dia. Bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, calma, o programa ainda não terminou, ainda tem coisa para rolar aqui. No próximo bloco nós vamos falar sobre endometriose, essa doença, gente, que pode ser bastante grave e alterar muito a vida das mulheres. Eu volto já já.